Eu moro a 200 quilômetros dos meus pais e naquele dia eu fui para a casa deles porque estavam chegando as festas de final de ano e nós passaríamos ali. Então eles tinham ido para Porto Velho, eu acabei voltando para a casa deles com eles e chegando lá eu tive essa parada cardíaca. Eu estava na casa deles, eu fui socorrida por eles, eles me levaram para o hospital e eu demorei 50 minutos num processo de reanimação, os médicos fazendo massagem cardíaca, me dando choque e tentando me reanimar. É importante a gente lembrar que arritmias cardíacas são um conjunto de situações, um conjunto de patologias diferentes que podem acelerar, desacelerar o coração ou colocar uma batida desordenada. E é muito fácil entender que algumas pessoas podem inclusive não sentir absolutamente nada, tendo como primeiro sintoma um colapso circulatório, com desmaio, com uma parada cardíaca até. Há 2 anos atrás, eu tive 2 casos de morte súbita na família. Então, a gente não conseguiu descobrir realmente o que causou a morte. Então, por conta disso e por ser 2 irmãs, eu comecei a passar no cardiologista para saber se eu poderia vir a ter algum problema. Daniel, eu queria saber um pouquinho mais da sua história. Me diz uma coisa, você cansa muito fácil? Não, só quando é assim, quando eu vou numa subida. Aí, às vezes, eu canso, mas acho que seja normal, acho que não é um cansaço exagerado demais. Tá. Você tem dor no peito? Não. Não? Já desmaiou alguma vez? Não. Não. Tonturas? Tontura eu sinto, só ao levantar de manhã. Às vezes eu levanto muito rápido da cama, aí eu sinto um pouco de tontura, mas é coisa rápida. Tá. Você tem algum histórico familiar importante? Alguém que tenha morrido com uma idade mais precoce, ou alguém que tenha tido infarto? Desde a minha adolescência que aconteciam os desmaios que eu tinha, né, esporadicamente, eles aconteciam de algum esforço que eu acabava fazendo, né? Não, na verdade eu não sabia que eu tinha arritmia, não tinha nenhum sintoma. Depois que falaram, aí de vez em quando eu senti um pouquinho de palpitação, mas nunca me interferiu no meu dia a dia. Algumas pessoas, é interessante, chama atenção também, elas não percebem, tem indivíduos que não têm sintomas de arritmia cardíaca. Existe a expressão da arritmia e o paciente não sentir nada. Esse paciente ele só vai ser detectado nas suas consultas periódicas com o seu cardiologista. Ela não sabe que é provocado pela arritmia cardíaca, porque elas percebem eventualmente uma queda da capacidade física. E apenas eu me sentia cansado. Geralmente à tarde sentia cansaço muito grande. Então, começando pelo coração lento. Normalmente o paciente começa eventualmente com cansaço, desproporcional à sua atividade habitual. E do ponto de vista da taquicardia, o paciente pode eventualmente ter disparos no coração. Então, do nada o coração acaba acelerando, também desproporcional à sua atividade. Eu estava às vezes dormindo, acordava e o coração disparava e chegava a 140, 150 e aí eu comecei a ficar preocupada, porque aí acontecia uma vez, numa semana, na outra semana de novo, porque desde pequena eu tinha isso, mas era muito raro. Só que há uns 2 anos e pouco, mais ou menos, começou a ficar mais constante. Quando a gente percebe que o nosso coração está batendo errado, é importante que a gente busque uma avaliação especializada. É importante sempre, quando tem uma arritmia, consultar um arritmologista, tá? E assegurar que tem, no próprio site, tem a lista dos arritmologistas habilitados, tem muita gente boa por todo o país, então consulta, pega referência com os cardiologistas, arritmologistas, para fazer um check-up e detectar aí qual dos diagnósticos pode estar acontecendo.